É fácil olhar para um astro e ver que ele é símbolo, pois ele está lá do mesmo jeito desde sempre. Muita gente já ouviu e falou sobre ele. Os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, assim como os astros, também são realidades simbólicas simples e fáceis. Simples porque estão lá sempre do mesmo modo, fáceis porque não se degeneram, não se decompõem. Já um coelho é uma realidade simbólica simples, porém difícil, porque cada coelho é de um jeito. Um leão também é uma realidade simbólica simples e difícil, porque cada indivíduo da espécie é de um jeito, como por exemplo, que dei do leão pertencente ao zoológico de Washington e do leão pertencente ao zoológico do Rio de Janeiro. É simples falar de um astro, de um leão ou de um coelho, porque essas realidades sozinhas são presenças de si próprias. Mas se quiséssemos fazer simbolismo com realidades mais complexas. Tarô. Simbolismo de realidades complexas e invisíveis. Não é verdade que tudo o que vemos teve um início. Tudo o que faço teve um início. Minha vida, minha empresa, este livro. Tudo que vivemos tem início, e ao início é uma presença, assim como a dificuldade. O início é dificuldade, tem presença. Existem, portanto, ora, será que o modo de existir do início e o modo de existir da dificuldade são iguais ao modo de existir da lua ou do coelho? Não. A lua tem uma presença estável e facilmente observável. Todas as civilizações a viram. O coelho tem uma presença mais difícil, mas também estável. Ele está lá. Um coelho é um coelho. E quanto ao início? Como extrair simbolismo dessa realidade chamada início? Como extrair simbolismo da realidade chamada dificuldade? Como extrair simbolismo de realidades como intensidade, energia, generosidade? O tarô é justamente a simbólica dessas realidades. Por isso, ele é difícil e complexo. E por isso muita gente o entende como uma projeção do homem. Poderiam dizer, mas Ítalo, essas cartinhas foram um dia inventado por alguém. A verdade, porém, é que ninguém inventou o tarô, porque ele é a cristalização simbólica de realidades complexas como essas que mencionei. Há, portanto, várias maneiras de falar de inícios. Uma dessas maneiras é já estando dentro de uma tradição simbólica. Nem todas as civilizações viram coelhos, ou mesmo o mar, mas todas elas viram inícios, viram dificuldades, viram atos de generosidade, atos de traição, atos de recomeço, não é verdade? Dispondo de uma tradição simbólica, somente um homem de olhar muito pobre, padecendo da síndrome do próprio miolismo, optaria por abordar essas realidades como algo tirado de sua própria cabeça. O tarô já existe para nos contar a narrativa simbólica de realidades mais complexas. A lâmina do mago, por exemplo, simboliza uma realidade específica, a postura diante dos inícios, a postura daquele que quer começar. As lâminas do tarô põem-nos diante da densidade do real, mas não seja nécio de pensar que aquelas cartinhas que você comprou na banca de jornal contêm a realidade em si. Essas lâminas apenas nos recordam que o real tem presença e que essas realidades que você chama de subjetivas e de abstratas não são, na verdade, tão subjetivas e abstratas assim. O início não é subjetivo e abstrato, ele tem presença, e uma presença real. Mas como falar dessa presença real que não se vê diferentemente de um coelho ou da lua, por exemplo? O tarô faz justamente isso, por meio da cristalização de símbolos complexos e invisíveis. Ainda sobre o tarô. Cabe ainda um comentário breve sobre o tarô e sua origem. Embora muitos apontam os egípcios ou os caldeus como seus inventores, não há como remontar as suas origens. Muitos tarólogos se apegam àquilo que aprenderam nos cursos que fizeram,
mas a verdade é que ao estudar profundamente a origem do tarô, percebe-se que não é possível afirmar-se se os arcanos surgiram antes ou depois dos egípcios, se vieram com os babilônios. Não há segurança histórica quanto à origem do tarô. O que se sabe é que as cartas mais antigas que foram conservadas datam do final do século XIV. Sabemos ainda que tanto na tradição ocidental quanto na tradição oriental, sim, o tarô se desenvolveu também em boa parte da Ásia. Os símbolos são coincidentes. São os mesmos símbolos, sempre presentes nas lâminas dos 22 arcanos maiores e nas 52 lâminas dos arcanos menores. Além disso, é importante saber que não existe apenas um baralho de tarô. Existem, porém, alguns baralhos tradicionais, como o que usaremos para nossa explicação. Trata-se de um baralho bastante consolidado, utilizado pela maior parte das pessoas de estudos e mesmo pelos cartomantes. Ele se chama Tarô de Marsella e é muito completo. Ali estão quase todos os elementos simbólicos que foram usados pela tradição do tarô. Para tratar com profundidade os símbolos representados em todas as 22 lâminas dos arcanos maiores e relacioná-los à psicologia, os autores como Jung e Freud, bem como as suas técnicas e práticas, seria necessário muito mais do que um livro como este. Por esta razão, aqui você encontrará análise e explicações fundadas num rico manancial simbólico de 3 dos 22 arcanos maiores, as lâminas do mago, da papisa e da imperatriz. Os capítulos 5 e 6 parecem dar uma escapada ao fio condutor do livro, as lâminas do tarô, embora haja neles constantes remissões às 3 cartas aqui apresentadas. Eles bebem, contudo, de outras ricas e importantes fontes, como a poesia lírica e a mitologia grega, sem a qual boa parte da psicologia e parte alguma da psicanálise teriam desenvolvido. Em cada capítulo apresento uma ou mais ferramentas ou armas. O chapéu do mago, a tríplice tiara da papisa, o cetro e o escudo da imperatriz e o raio de Zeus fazem parte dessa panóplia simbólica de que você deverá se munir caso deseje. De fato, conhecer-se melhor, saber seu lugar no mundo, melhorar seus relacionamentos e ter uma história verdadeiramente sua para contar. Aos psicólogos, psiquiatras, terapeutas e coaches, elas servirão também como instrumento de trabalho, remédios a serem prescritos.